Hoje, continuando o nosso estudo sobre liderança, sobre Jesus, e Daniel vai estar continuando hoje a nossa sequência de estudos. Então, Deus te abençoe, mano, e um excelente estudo para nós. Amém. Bem, irmãos, hoje, dando continuidade aí, né, à sequência de estudos, como o Wellington falou, o tema de hoje, para a gente, né, que gostaria de exercer o papel de liderança, né, de algum ministério, de alguma área na igreja, o tema de hoje é oração, né? Qual a importância de uma vida de oração para o líder, seja ele de qual área for, né? E aí, quando o Wellington me deu esse tema, eu fiquei tentando me lembrar, né, de algum exemplo na Bíblia com relação à questão da oração, né? E para mim, o primeiro exemplo que me vem na cabeça é justamente o profeta Daniel. Né? É de cara assim. Eu sei que tem outros nomes, mas é o primeiro que me vem à minha mente assim, como exemplo de oração. E aí eu tentei, né, trazer alguns pontos interessantes, né, de algumas passagens de Daniel, para a gente tentar extrair aí justamente alguns pontos importantes de por que a gente realmente deve ter uma vida de oração, né? Claro que todo cristão ele precisa ter uma vida de oração, mas mais ainda um líder cristão, né? Porque ele precisa estar à frente, tomar decisões. E a gente vai ver que uma das principais coisas da oração é justamente o direcionamento de Deus para a nossa vida, né? Então, como líder, a gente ajuda outras pessoas, né, a se direcionarem em algum caminho. Então, para a gente direcionar pessoas corretamente, né, para a gente não ser um cego guiando o outro cego, como a própria palavra diz, a gente precisa de um direcionamento, e esse direcionamento, antes de tudo, precisa vir de Deus, né? E a gente vê no exemplo de Daniel que ele sempre buscou, né, esse direcionamento não de homens, mas de Deus. Então, eu queria começar a leitura de hoje em Daniel, capítulo 2, versículo 1. E aí, se você tiver uma Bíblia aí, pode acompanhar comigo, tá certo? É uma passagem onde o rei, né, Nabucodonosor, todos conhecem essa passagem, né? Ele teve um Daniel, sonho, capítulo 2, versículo 1. beleza. O rei Nabucodonosor, né, ele teve um sonho, e aí é aquela passagem, né, que ele queria saber o significado do sonho, né? E aí ninguém sabia o significado desse sonho. Vamos ler essa passagem e depois a gente comenta, né, em cima dela, né? Daniel 2, versículo 1 diz assim: No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos, e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei com que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Veja que rei exigente, né? E ele era bem cruel, né? Ele queria não só saber a interpretação do sonho, mas ele queria que eles descobrissem também qual era o sonho, né? Para poder ter uma certa credibilidade, né? Se eles eram magos e realmente sabiam, então eles deveriam saber também o sonho, né? Não precisaria o rei contar. E vejam a ameaça que ele fez, né? Ele disse: olha, se vocês não revelarem nem o sonho nem a interpretação, eu vou cortar vocês em pedaços, né? Ele era um pouquinho nervoso, né? O Nabucodonosor. Versículo 7 diz assim: Mas eles tornaram a dizer: Conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo.
Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado. Ele já era irritado, né? Imagina. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Vejam a ordem do rei, né? Ele mandou matar tudinho. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Então vejam, irmãos, essa primeira parte aí da passagem, acho que a gente já pode tirar uma importante lição da vida de Daniel, né? E o ponto que eu destaquei aqui é a tranquilidade de Daniel. Vejam que o rei Nabucodonosor era um rei bem nervoso, como eu falei, ele mandou executar todos os sábios e Daniel estava na lista, sabe? E imagina se você está em casa nesse momento e bate alguém aí na sua porta dizendo que você tem que ser executado por ordem, né, do rei, sabe? Imagina como você ficaria, né, diante de uma pressão, diante de uma turbulência, de um momento que, né, eu acho que não tem momento mais turbulento do que esse, do que você saber que você vai morrer, né, que você foi ameaçado de morte, né, que você ameaçado não, né, que você tem uma sentença de morte para você, sabe? E a tranquilidade de Daniel, você vê que todos os magos, todos os sábios ficaram meio que desesperados, mas a passagem em versículo 14 diz: o comandante da guarda do rei já se preparava para matar os sábios quando Daniel dirigiu-se a ele. Veja que Daniel foi até ele, ele não fugiu, né? Ele não correu, pelo contrário, ele foi até o guarda com sabedoria e bom senso, sabe, irmãos? Então eu acho que Daniel era uma pessoa de oração, a gente vê em várias passagens, né, que ele orava, e a gente vai ver algumas, né, que ele era uma pessoa que realmente tinha uma vida de oração. E aqui eu vejo como uma das consequências, né, de você ter uma vida de oração. Qual é a consequência? É você ter tranquilidade nos momentos difíceis, sabe? É você ter, no meio de qualquer incerteza, no meio de qualquer tribulação, no meio de qualquer turbilhão da sua vida, né, problemas aparecem na nossa vida, né, grandes e pequenos. Nosso amado irmão Davi, né, estava agora compartilhando com a gente, né, um momento de dificuldade aí com a sua família, sabe? E na nossa vida também acontece, né? Se não é agora, é depois, é antes, momentos que realmente nos abalam, que podem nos perturbar. Mas aqui eu já vejo um exemplo na vida de Daniel da tranquilidade, porque a palavra diz que ele agiu com sabedoria e bom senso. Geralmente, pessoal, no momento de dificuldade, no momento de aperreio, a gente não age com sabedoria e bom senso, né? Se a gente não está tranquilo, a gente não age com sabedoria e bom senso. Pelo contrário, né? Quando vem o aperreio, a gente precisa tomar decisões rápidas e, geralmente, quase sempre, a gente toma decisões erradas, né? A gente faz besteira por causa, né, do calor, por causa da agonia, sabe? Por causa do desespero, da pressa de responder, de resolver, né? Muitas vezes a gente quer que o negócio se resolva para ontem, né? Um problema que está na sua vida, uma coisa que você quer que resolva. E aí, se você não tem uma vida de oração com Deus, como Daniel tinha, né, você vai ficar aperreado. E a passagem diz que ele tinha tranquilidade, né? Ele foi lá e respondeu com sabedoria e bom senso. Então, acho que isso é uma das características assim muito importante para um líder, né? É justamente ter sabedoria e bom senso nas decisões, né? Não somente no bom, como também nos momentos difíceis, né? A gente que é líder, a gente vai passar por momentos muito difíceis no ministério da igreja, né? Pessoas vão nos atacar, pessoas vão querer derrubar o nosso ministério, não porque eles querem derrubar, mas acaba que às vezes eles querem derrubar por outros motivos que ele nem sabe. Às vezes está sendo usado pelo inimigo, às vezes uma palavra que ele dirige a você pode querer derrubar o seu ministério. Às vezes irmãos com a maior boa vontade do mundo pode acabar gerando uma confusão e acaba também atrapalhando o seu ministério, né? Problemas entre irmãos também que você às vezes tem que tentar resolver, né? Irmãos vão chegar para você para tentar buscar um conselho de você também, né? E aí tudo isso a gente precisa ter sabedoria e bom senso. Eu acho que um dos pontos
que a gente consegue isso é justamente com a vida de oração, como o Daniel tinha. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer dessa mensagem de hoje. Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu partir para o próximo? Não? Então vamos lá. O próximo, vamos continuar a leitura, né? Então a gente viu aí que Daniel está bem Só um tranquilo. ponto, Daniel. O que Pode chama falar. mais atenção é a maturidade de Daniel, mesmo tão novo. Sim, verdade. Você Verdade. pega que é uma característica dele. Desde jovem, ser alguém calmo, conciso, alguém que mede as palavras, alguém que sempre, independente da situação, está ali como, vamos dizer, um balizador de temperamento. Pois Isso é. chama atenção no comportamento dele. É verdade. E você vê que Daniel, desde jovem, né, sempre foi uma pessoa realmente serva de Deus e uma pessoa de oração também, né, desde jovem. Tem alguns textos que diz que Daniel passou aproximadamente 70 anos, né, nesse cativeiro aí da Babilônia e ele sempre foi fiel, né, ao seu costume de oração. Sabe como eu falei? É no momento que tem um guarda querendo executar você, né? Não é uma situação comum qualquer. É muito fácil a gente ficar calmo e tranquilo numa situação normal da nossa vida, né? Mas difícil é a gente, como diz aqui, né? Agir com sabedoria e bom senso quando você está no meio do furacão, né? Isso é que é difícil, né? Como Daniel ele teve, né? Então, no versículo 15, ele foi lá, né, até o oficial do rei e disse, né? Versículo 15. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei, olha agora a ousadia de Daniel, né? Ele foi agora pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Então, vejam aí que Daniel está sendo até um pouco ousado, né? Ele foi lá pedir ao rei um prazo para que ele iria dar essa interpretação. No versículo 17 diz: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, né? Ou seja, oração de novo, né? Que tivessem misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, irmãos, aqui eu vejo mais uma característica de uma pessoa que tem uma vida de oração, né? Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela acredita que a oração é a principal solução para qualquer problema. É a primeira coisa que você faz, né? Geralmente, quando a gente está diante de um problema, diante de uma situação que a gente precisa resolver, a gente muitas vezes não. A primeira coisa que a gente faz não é orar. Né? Muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é tentar resolver, tentar fazer isso, toma uma decisão, faz aquilo, compra aquilo, gasta aqui, gasta acolá, fala com ciclano, fulano, e não pensa nessa primeira opção. Né? Eu acho que a gente, como líder, que tem uma vida de oração, deve ser a primeira opção, é essa. É a gente buscar primeiro a oração, a direção de Deus para resolver aquele problema. Né? E você vê que foi a primeira coisa que Daniel fez. Né? Daniel foi lá, falou com o rei, em seguida voltou e já disse, vamos orar, né? Vamos buscar essa oração. Então, mais uma característica dessa noite que eu queria trazer é que a oração, irmão, seja a nossa primeira opção, né? Seja a nossa primeira fonte de buscar uma solução. Né? Antes de você buscar qualquer outra solução, qualquer outra coisa, sabe, busque a ajuda em Deus. Né? Busque primeiro esse direcionamento de Deus na sua vida, seja para resolver um problema não só no seu ministério, na sua família, em casa, né, com seus filhos, em qualquer situação da vida, a oração sempre é a melhor opção. Deus vai te mostrar, né, como ter essa tranquilidade, mas a gente, é aquele negócio, mas a gente só consegue isso quando a gente tem uma vida de oração. Né? Se a gente não é habituado a ter uma vida de oração, dificilmente a gente vai lembrar dessa opção quando o problema vier, né? Porque quando o problema vem, geralmente a gente, como eu falei, quer resolver as coisas rápido e não dá tempo de raciocinar direito. Né? Somente quando a gente já tem esse hábito de orar é que a gente pensa nisso como Daniel pensou, sabe? Um outro ponto interessante que eu vejo nesse versículo é quando ele diz assim: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos. Isso é uma outra coisa que eu achei interessante, irmão, dessa passagem, porque também isso é uma coisa que às vezes a gente não tem o hábito de fazer. Né? São dois pontos aí nesse versículo. O primeiro
a gente entender que a oração conjunta, ela também funciona bem, né? Quando a gente pede para alguém orar com a gente, né, por algum propósito específico, né, a oração tem mais poder, mais pessoas orando, né? Quanto mais pessoas orando, é uma coisa boa. Então, Daniel acreditava nesse poder da oração em conjunto, sabe? Às vezes a gente quer orar por uma coisa sozinho, e isso não é ruim. Mas imagina se 10 pessoas estão orando pelaquela causa, se 20 pessoas estão orando pelaquela causa. Né? O poder da oração, eu acredito que ele vai se multiplicar, sabe? E Daniel pensava assim. Eu acredito que ele pensava assim, tanto que ele foi justamente contar para os seus amigos para que eles orassem. Né? Ele foi pedir aos amigos para que eles orassem também. Ele não disse, deixa que eu resolvo, deixa que eu oro aqui, eu já estou acostumado a orar, deixa que eu oro aqui. Não, ele foi pedir aos amigos, né, para orar. Então, o poder da oração em conjunto é muito importante. Eu até separei outra passagem aqui que fala sobre isso, que é Mateus 18, no versículo 19. Se você puder também marcar aí, Mateus 18, no versículo 19, ele fala justamente de Jesus falando desse poder que a oração tem quando a gente ora junto, pela mesma causa. Mateus 18, 19 diz assim, deixa eu pegar aqui. Mateus 18, 19. Diz assim, também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês, por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Né? Então, você vê aí, né, essa passagem do próprio Jesus falando. Né? Também digo que se dois de vocês concordarem na terra sobre qualquer assunto ao qual pedirem, né, isso será feito a vocês, por meu Pai que está nos céus. Então, você vê aí o poder justamente da oração em conjunto, sabe? Eu acho bem interessante o que as mulheres têm feito nessa pandemia. Não sei se vocês já viram, eu acredito que já, né? As mulheres da igreja no Curado, elas resolveram fazer um negócio chamado relógio de oração, né, onde elas tiram um sábado, né, e elas passam um dia orando pelos mesmos pedidos. Né? Então elas fazem uma lista de pedidos e em cada horário uma irmã ora pelaquela lista, pelaquela mesma lista, e elas passam o dia inteiro, 24 horas, literalmente, fazendo essas orações. Falando da mesma aqui, o horário dela é justamente de 2 da manhã que ela começa a oração, sabe? Mas veja, né, essa lista de pedidos, o quanto ela não vai ser impactada, né, com tantas mulheres orando pelo aquele mesmo pedido. Então, se a gente quer ter uma vida de oração, se a gente realmente busca isso, lembra sempre, irmão, que nunca ore sozinho, né? Compartilhe seus pedidos com outros irmãos. É muito importante a gente compartilhar, sabe? E isso é uma outra área importante para nós homens, porque nós homens também temos um pouco, né, de dificuldade de compartilhar problemas, de compartilhar angústias, né, coisas que a gente está aperreado. Muitas vezes a gente não gosta de compartilhar, a gente se retrai, né, a gente tem vergonha, às vezes. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo, né, precisa exercitar, eu preciso exercitar, né, porque às vezes a gente se fecha no nosso mundo, sabe, não quer compartilhar os problemas com os nossos irmãos por uma série de questões. Muitas vezes a gente diz, aquele irmão lá, ele não tem nada a ver com o meu problema, eu não vou aperrear ele com isso, né? Ele não tem nada a ver com a minha situação, por que eu vou aperrear ele com isso, sabe? Ou então, às vezes, tem vergonha do problema, ou às vezes não quer falar mesmo. Então, eu percebo, né, que pra gente, que é homem, é mais difícil. Mas isso é uma coisa boa, irmãos, compartilhar os problemas. Além de a gente desabafar, a gente vai estar justamente potencializando essa oração quando a gente compartilha o problema com os nossos irmãos. Então a gente pode criar esse hábito, né? Não quer dizer que você vai espalhar o seu problema para a igreja toda, né? Mas cria esse hábito de sempre contar com alguns amigos, contar com alguns irmãos, dizer assim, irmão, ora, eu estou com esse problema, né? Ora comigo, por favor, né? Me ajuda nessa oração, que é uma das melhores ajudas que a gente pode dar, é a oração, né? E aí a gente vê esse exemplo também na vida de Daniel, né? Como eu falei, Daniel foi lá contar para os amigos dele o problema, sabe? Então a gente também precisa ter esses amigos para a gente contar também e potencializar as nossas orações. Amém? Alguém quer comentar sobre esse ponto? Não? Beleza, então vamos lá. Próximo ponto, continuando a história, né? Então Daniel foi lá, foi pedir, né, a oração, foi compartilhar com seus amigos, né, voltando lá para Daniel, sobre esse problema, tá?
Tá? Então, continuando aqui, no versículo 18, né, Daniel falou, Daniel 2:18. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Então veja mais uma coisa que a gente aprende, né, da vida de oração de Daniel, e é uma coisa que eu costumo sempre tentar lembrar também, né, quando eu faço minhas orações, né? Veja que a primeira coisa que ele fez, a primeira coisa que diz o versículo é o quê? Daniel louvou o Deus dos céus, né? Então é uma coisa que a gente também, se a gente quer ter uma vida de oração, a gente tem que lembrar sempre que a nossa vida de oração, ela precisa incluir agradecimentos. Sempre louve a Deus, sabe? Mesmo que aquele pedido A ou B não tenha sido ainda resolvido, mas a gente sempre tem motivos para agradecer a Deus, sempre, né? Então, nas minhas orações eu sempre tento me lembrar de fazer isso, não só pedir, né? Em toda oração que eu faço, eu sempre tento de alguma forma também colocar algum agradecimento a Deus, né? Então, a gente que busca ter uma vida de oração deve sempre lembrar disso. Às vezes a gente pode estar no meio de um problema, como eu falei, e quando a gente vai fazer uma oração, a gente só faz pedir, né? E é importante pedir também, mas lembra sempre de incluir um louvor a Deus, um agradecimento a Deus, né? A gente vê também em muitas passagens no livro de Daniel que Daniel era uma pessoa que constantemente agradecia a Deus. A gente vai ver daqui a pouco outra passagem também, Daniel louvando a Deus, né? Então isso é importante também porque a gente pede muito, às vezes a gente pede mais do que agradece. Também não é uma coisa que é um hábito muito comum a gente lembrar dos agradecimentos, porque muitas vezes a gente só tem a tendência de lembrar dos grandes feitos, né, das grandes coisas que a gente tem pedido, sabe? Mas Deus, a gente tem que lembrar que Deus ele tem atuado na nossa vida muito mais do que as coisas que a gente pede, sabe? Então, às vezes a gente pede bem menos do que o que a gente realmente precisa, mas Deus está lá trabalhando, mesmo sem você pedir, mesmo sem você saber que você precisa daquilo, Deus está lá atuando, né? Tem uma passagem que eu gosto muito, né, que diz que Deus trabalha enquanto a gente dorme, sabe? Eu me sinto muito seguro, assim, muito privilegiado quando eu leio essa passagem, né? Porque realmente muita coisa que Deus tem feito e muitas vezes eu nem pedi, quase acho que a grande maioria a gente nem pediu e a gente tem sido abençoado e às vezes a gente só lembra de agradecer exatamente aquilo que a gente pediu, né? Então a gente como líder também deve sempre lembrar disso, deve sempre lembrar de colocar sempre agradecimento, assim como o Daniel fez, né? Aqui diz que então o mistério foi revelado a Daniel e Daniel louvou a Deus, ao Deus dos céus, tá? Então sempre lembre de agradecer a Deus em todas as suas orações, mesmo nas orações de pedidos, comece sempre com um agradecimento, né? Que isso, eu acredito que é muito saudável, é muito bom, a gente está sempre, é até um exercício, na verdade, quando a gente se esforça para sempre colocar um agradecimento, a gente acaba se exercitando, né? E lembrando das bênçãos, que às vezes a gente passa batido, né? Quantas bênçãos passa batido. E aí eu lembro de outro cântico, né, que diz: quantas bênçãos, quantas são, né, recebida da divina mão. Muitas vezes a gente justamente nem conta, né, as bênçãos que Deus tem derramado em nossa vida. Bem, irmãos, o próximo ponto que eu quero destacar da vida de Daniel com relação à vida de oração, então a gente já viu aqui que quem tem uma vida de oração vai ter tranquilidade, né, como Daniel teve. Quem tem uma vida de oração vai ter bom senso, vai ter também, né, vai conseguir tomar decisões mais tranquilas, vai conseguir agir mais com sabedoria, justamente por causa dessa tranquilidade. A gente viu também com Daniel que quem tem uma vida de oração compartilha com os irmãos os seus problemas para que mais e mais pessoas orem juntos com você pelaquela sua causa. E a gente viu agora que a pessoa que tem uma vida de oração também inclui sempre um louvor a Deus, sempre um agradecimento a Deus nas suas orações. Vamos agora para Daniel, capítulo 6, tá? Onde a gente também vai ver um outro exemplo, né, com relação à vida de oração. Nessa passagem
ela é inclusive mais conhecida, né, de Daniel 6. Daniel 6, como vocês sabem, foi quando teve aquele decreto, né, onde as pessoas tinham, né, que realmente adorar o rei, né, adorar o rei Dário, né, e Daniel ele foi contra. Na verdade, isso foi tudo para uma emboscada para tentar pegar Daniel, né? Então eles convenceram o rei Dário de que deveria ter esse decreto, né, onde eles teriam, né, que adorar aquilo lá, tá certo? Então eu vou ler aqui Daniel 6, versículo 6. Daniel 6, versículo 6, que diz: E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto, né, ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que seja alterado, para que não seja alterado, conforme a lei dos médios e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Aí vamos ver a reação de Daniel. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, fazendo o que, inclusive? Agradecendo ao seu Deus. Então vejam, pessoal, mais uma vez aqui a gente já está em outra situação da vida de Daniel. Tem algum vento aí. Deixa eu botar no mudo. Esse aí, tá com algum vento agora. Melhorou. Melhorou, Paulo. Valeu. Então vocês vejam aí, pessoal, que a gente já está agora em outra situação, né? Como eu falei, uma emboscada que queriam pegar Daniel, né? Impedindo que ele fizesse as suas orações para ter alguma forma, né? Algum jeito de poder pegar Daniel, né? E aí quando eles assinam esse decreto, e aí quando Daniel fica sabendo desse decreto, mais uma vez vocês veem a mesma reação de Daniel, né? Quando ele vê o decreto, ele não sai correndo, ele não sai desesperado para tentar achar uma solução, ele não fica chorando, ele não fica desesperado, né? Pelo que o texto diz, me parece que, mais uma vez, Daniel ficou tranquilo, né? Tranquilidade, é a tranquilidade de quem tem uma vida de oração. Então, versículo 10 é o versículo chave, quando ele diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, fazer o quê? Fazer as suas orações, né? Então, como foi que Daniel pensou em resolver esse problema? Inicialmente ele foi fazer o quê? Foi orar mais uma vez, né? Primeira opção de Daniel sempre era fazer uma oração. Aqui a gente vê, amados, mais um exemplo da vida de Daniel, onde aqui claramente o inimigo ele queria que Daniel parasse, né, a sua vida de oração, porque o decreto era bem claro, né, onde ninguém poderia orar a nenhum outro Deus, né? Então, realmente, Daniel não podia orar, né? Queriam proibir Daniel, literalmente, de orar, sabe? Imagina você querer parar uma pessoa de uma vida de oração, como Daniel tinha, fazer ele parar de orar. E aí eu fico pensando na nossa vida, né? Eu queria trazer para a nossa vida, né? E quando a gente começa uma vida de oração, começa um ministério como esse, Tadel, ou qualquer outro que você você está liderando, né? O inimigo ele não vai ficar satisfeito, né? Ele vai sempre tentar impedir, vai tentar de alguma forma, como eu falei, trabalhar para derrubar você, né? Para acabar com o seu ministério, para acabar com a sua paz, né? Gerar desavença entre os irmãos. Como eu falei, muitas vezes os irmãos são usados que nem sabem. É o inimigo usando o irmão para te chatear, para te desanimar, né? E aí, no caso do Daniel, especificamente, o inimigo querendo que ele parasse de orar, né? E como é que Daniel respondeu o inimigo que queria que ele parasse de orar? Ele respondeu com mais oração, né? A forma como ele respondeu foi justamente orando mais ainda. Ele foi para o quarto, né? Se trancou no quarto e ele foi lá, né? A resposta de Daniel para que ele parasse de orar foi continuar com mais oração. Então você vê aí também, irmãos, a persistência
de Daniel. Ele continuou, e a palavra diz que era costume de orar 3 vezes por dia. E aí deixa bem claro realmente como era o costume de Daniel. Né? Ele 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo. Veja que não é pedindo, né? Agradecendo ao seu Deus. Né? Eu não sei exatamente como foi a oração de Daniel nesse momento. Eu não sei se Daniel fez algum pedido a Deus naquele momento. Talvez ele tenha feito, né? Dizendo: Deus, por favor, me livra desse decreto aí, que eles querem me matar. Eu não sei exatamente como foi a oração de Daniel, mas o que a Bíblia deixou bem claro, né? O que a Bíblia queria destacar para a gente é que ele agradecia a Deus, né? Como ele fazia 3 vezes por dia, né? Agradecendo ao seu Deus. Então, de fato, teve um agradecimento. Ele foi lá agradecer. Imagina a gente, quando a gente sabe de um problema, imagina que acabou de chegar um problema aí na sua casa, né? Seu telefone acabou de tocar, dizendo uma bronca que você precisa resolver. E aí, quando você desliga o telefone, a primeira coisa que você faz é agradecer a Deus. Né? Não é uma atitude normal, natural da gente. Né? A atitude, quando chega um problema, a primeira coisa que a gente quer fazer é perguntar a Deus, né? Deus, por quê? Né? Por que isso está acontecendo? O que foi que eu fiz? Né? Cadê o Senhor? Alguma coisa desse tipo. Não é normal. E aqui Daniel foi justamente perseverar na sua oração, que ele sempre fazia. Né? E a oração que ele fazia era de agradecimento. Então, esse ponto, irmãos, que eu queria trazer era justamente essa perseverança de Daniel. Que a gente precisa ter uma vida de oração, precisa ter uma vida de oração perseverante. Né? Não adianta querer ter uma vida de oração orando uma vez por semana, orando quando lembra, né? Orando quando vai dormir, sabe? Ou orando assim em situações. É sempre bom que a gente ore em qualquer lugar, né? Eu já vi muitos irmãos dizendo: eu oro no ônibus, eu oro no carro, eu oro no trânsito, eu oro no trabalho. Isso é ótimo, isso é muito bom. Mas uma coisa que eu acho que ajuda muito é justamente a gente ter uma rotina, sabe? Aquela coisa ali, sabe? Como se fosse um ponto batido, né? Reserva um horário, reserva um tempo específico, sabe? Inclui na sua rotina a oração. Né? Eu acho que esse é o principal ponto para a gente ter uma vida de oração. Porque é muito legal a gente orar em todo canto, mas para mim dá um pouco a sensação de que você tá, eita, vou aproveitar aqui, meu dia não tem tempo para nada, mas já que sobrou essa bechinha aqui, eu vou encaixar Deus, sabe? É como se fosse um encaixe, né? Quando a gente vai no médico que diz, eita, eu vou colocar um encaixe, né? Eu acho muito bom a gente orar em qualquer lugar, mas assim, para nos ajudar a ter essa vida de oração, eu acho que é importante a gente tentar criar uma rotina, sabe? Incluir isso realmente como uma obrigação sua no dia. Porque depois deixa de ser obrigação, vai virar, como eu falei, uma coisa natural, sabe? E Daniel, você vê que ele tinha essa rotina, né? Como diz aqui, de costume, ele orava 3 vezes por dia. Era uma coisa que ele costumava fazer. E a oração, irmãos, precisa ser uma coisa que a gente deve também costumar fazer, sabe? A gente deve escolher um horário, não é uma coisa, não é uma obrigação, né? Não é algo obrigatório, mas eu acho que ajuda quando a gente cria uma rotina, né, especificamente naquele horário, ou então mesmo que não seja no mesmo horário, mas que diga, ó, não, no meu dia tem que ter um tempo de oração, né? Eu vou reservar 30 minutos do meu dia para me dedicar à oração a Deus. Se não der de manhã, vai de tarde. Se não der de tarde, vai à noite. Mas eu tenho que cumprir, né? A gente que treina na academia com um professor, a gente tem o costume de dizer atualmente assim, tá pago. Não sei se você já viu, tá pago, né? Quando eu faço meu treino, eu digo, tá pago, paguei. Paguei quer dizer que você riscou lá da sua lista, daquele dia tinha o treino e você fez, né? Então, acho que a mesma coisa a gente tem que fazer com a oração. Tem que ter um momento na oração que você tem que ir lá pagar, né? Tem que ir lá cumprir aquilo ali. E isso vai meio que forçar a gente a criar esse hábito, porque depois que vira um hábito, vai ser muito bom. A melhor coisa para o cérebro humano é quando a gente cria o hábito. O nosso cérebro está o tempo todo querendo criar hábitos, né? Porque facilita para ele. Quando existe um hábito em nosso cérebro, ele faz as coisas com mais facilidade. Né? Então a gente precisa criar esse hábito, como o Daniel tinha esse hábito de orar. Né? E quando a gente tem esse hábito, irmãos, de orar, e a gente, como eu falei, né, faz a listinha e se compromete a orar todo dia, você vai ver que você vai ter que lembrar de coisas para orar. Né? Imagina você todo dia, 30 minutos, você meio que vai faltar assunto, né? Vai faltar assunto, poxa, de novo, né? O que é que eu vou dizer hoje na minha oração, sabe? E aí você, nesse exercício, é que você vai começar a ter
esse relacionamento mais íntimo com Deus. É aí que você vai começar a buscar justamente as bênçãos, você vai começar a buscar na palavra as coisas que Deus fez, você vai começar a se lembrar de como foi o seu dia, do que aconteceu, daquelas coisas que aconteceram, que vão acontecer, sabe? Tudo isso é um exercício muito bom para a nossa mente, sabe? Então, eu acho que Daniel aí, nesse caso, ele nos dá esse exemplo, né, de criar esse hábito, tá certo? Não, você vê aí que a gente viu um exemplo de Daniel orando com os seus amigos, né? Ele foi lá falar com seus amigos, e agora a gente vê um exemplo de Daniel orando sozinho no seu quarto, né? Então, as duas coisas têm que acontecer, né? É bom orar em público, é bom orar com os irmãos, mas também é bom e é importante a gente orar, ter o nosso quarto em silêncio, só você e Deus, para fazer a sua oração. Então, eu coloquei aqui uma listinha, né, com algumas dicas só, não é obrigado, mas algumas dicas, né? Escolha um local fixo para você orar, como o Daniel fazia, né? Ele parece que sempre orava no quarto dele, né? Escolha um local fixo para orar, né? Escolha um horário para você tentar seguir, um horário que você acha que vai conseguir seguir, né? E reserva realmente. Não faz com que Deus seja uma sobra do seu tempo no dia, mas, né, que primeiro eu vou cumprir aquilo ali, depois as outras coisas, né? Isso vai ajudar a gente a ter essa vida de oração, né? E como eu falei, nunca esquecer de agradecer a Deus, tá, irmãos? Alguém quer comentar algum ponto sobre isso antes de eu passar para o próximo ponto? Daniel, Oi, pode falar. impressionante, né? E Paulo, a gente está acompanhando esse retorno do presencial, né, Paulo? E Só passa o motoqueiro. É muito calmo aqui. é impressionante porque você mencionou as mulheres e Paulo até, o que é que tu dissesse, Paulo, uma vez, hoje, como é que tu falasse? Tava chovendo? Paulo tá na escuta não, acho que. Não tá ouvindo, não. Mas aí, se ele lembra bem, Ah, ele tá no mudo. Tira do vai mudo. falar, Paulo? Agora. Tá no mudo ainda. Pronto. Tá tocando duas vezes. Vai falar, eu posso falar, Paulo. Então, Daniel citou o bom ponto e a boa ação das irmãs orando, né? E a gente vê nas quintas-feiras, comumente as irmãs estão lá, né? Nessa volta elas estão lá. De homens só tá eu e Paulo e o restante são irmãs. Agora, as mulheres me parecem que elas são as primeiras a poder enfrentar o problema, né? Do jeito que Esté enfrentou, né? Parece que são as primeiras a enfrentar o problema. A gente procura esconder o problema, né? Mas as mulheres enfrentam esse problema. E Daniel já citou, né, como enfrentar o problema, né? De maneira sensata, sábia, né? Você ora, Deus dá força para você enfrentar o problema. Não é enfrentar, não é dizendo vem, não, mas com sabedoria, não é? Verdade. As mulheres realmente elas nos ensinam muito nesse ponto, né? De oração, né? Fanávida mesmo, eu sempre vejo, ela ora bem mais do que eu, por exemplo. Né? Eu vejo que ela tem esse costume mais do que eu, né? De ficar orando, né? E eu acho isso muito bonito, né? Nela e nas mulheres, né? De uma forma geral. Ô, Daniel, Oi, Bruno, pode falar. tava ouvindo aqui você falar sobre seu xará famoso aí, Daniel. Eu tava pensando sobre essa questão aí também que foi levantada sobre as mulheres, as irmãs. Uma vez eu pregando na igreja sobre oração, eu me lembro que eu usei um exemplo de que quando as irmãs, né, principalmente as esposas, elas oram por nós, é como se essas orações servissem para tapar os buracos pelos caminhos que nós vamos passar. E Deus nos livra de certos buracos, a gente se livra de cair de alguns buracos, que foi a oração das nossas esposas, né? Que taparam, a gente pisa como se fosse a gente que está fazendo tudo, né? Nós somos homens, a gente acha que a gente está fazendo tudo, nós somos machos e tal, a gente vai, mas elas estão lá orando e elas estão tapando esses buracos, né? Muitas vezes oram mais do que a gente, muitas vezes leem mais a Bíblia do que a gente, leem mais livro do que a gente, né? Eu tenho a mania de, quando eu tenho algum livro famoso rolando aí, eu compro, dou a ela, a Luciene lê, e faz um resumo para mim, e depois eu falo na igreja e todo mundo acha que eu li o livro, mas não,
É o poder da síntese que ela tem. Então ela me faz parecer não mais só mais espiritual do que eu sou, mas também mais esperto, mais inteligente do que eu sou. Mas uma coisa interessante, no sábado a gente teve uma reunião de mulheres, muitas irmãs foram lá para nossa igreja, e eu deixei a Luciene mais cedo no prédio da igreja e fui à barbearia cortar o cabelo. E quando eu cheguei lá, o rapaz, eu fui o último, né, já era tarde, era mais de 6 horas da noite. O cara me colocou no lavatório lá e eu tava lá lavando o cabelo e tal. E Luciene tava falando sobre a importância das mulheres orarem lá na igreja. Eu tava lá na barbearia e ela tava falando sobre a importância da oração da mulher para mulheres da igreja. E, cara, eu deitei a minha cabeça no lavatório e assim que eu terminei de lavar a minha cabeça, que eu tirei a cabeça do lavatório, caiu uma pedra de gesso exatamente no lugar onde estava a minha cabeça. A gente não foi não foi 1 segundo, não. Foi 1 milésimo de segundo. Foi tipo, aquilo ia acontecer e Deus livrou. Então, e aí quando eu cheguei de volta, eu falei, se a pedra tivesse pega, porque como você pega com a cabeça assim, né? A pedra ia pegar aqui assim, ó, na minha cara, e é um pedaço daquele grande de gesso, né? Então caiu, lá, acabou com o lavatório do cara. Eu fiquei olhando aquilo e o cara falou, rapaz, como é que pode e tal. Aí quando eu cheguei, depois que eu peguei a Luciene à noite, ela falou para mim, tava falando sobre oração e tal. Aí eu contei para ela esse fato, né? É um livramento que a gente vê claramente, Senhor, porque a oração, ela tem esse poder de transformar situações e dar intimidade com Deus, né? Eu acho que essas são as duas grandes questões da oração. Elas nos dão intimidade com Deus e também nos dão poder para transformar situações, quando a gente acha que ele não seria transformado, né? É verdade, Bruno. É muito importante, é muito legal. Assim. Pode falar. Tu sabe quando o poder da oração ele é presente numa família? São 2 exemplos bem curtos, né? Esse negócio do compromisso de oração, mas lá é sábado, 8 horas da manhã, então os meninos acordam mais cedo, nós vamos fazer o café da mamãe, porque é a hora da oração dela. Aí ela sobe para o quarto e a gente sai, eu e os meninos, é a hora da oração da mamãe. Eles respeitam. Mas um outro exemplo que me chamou a atenção foi numa quinta de oração. O pedido de oração do Antônio Henrique me chamou a atenção. Eu queria orar pela saúde da minha mãe, eu lembro, que Deus abriu a porta de um emprego para ela. As palavras com que ele pediu a oração, tudo bem que ele é uma criança de 11 anos e vamos lá, mas são palavras de quem está conversando com Deus. E provavelmente isso não é só dele, é um reflexo da família. É de ver a mãe fazendo isso, é de ver o pai fazendo isso. E é o que eu estou dizendo, o que a oração pode influenciar na família de cada um, na casa de cada um, a começar com as nossas esposas, logo depois conosco, também os nossos filhos, é um poder muito grande, que vai desde o livramento, como mudar mesmo a história de uma família. E eu só tenho a agradecer a Deus por esses exemplos na igreja, pela minha família que tem orado também bastante. E como você disse, Bruno, cada oração das nossas esposas, eu me lembro que Maria orou muito pelo meu trabalho, pelas coisas e dificuldades, e Deus tem sido fiel comigo, muito por compromisso de oração da minha esposa. Isso eu vejo também. Amém. É uma coisa boa, né? É muito bom, não só como eu falei, né? Não só quando as esposas, né, estão justamente tapando os buracos da gente, né? Mas imagina toda uma igreja, né, orando por você, né? Ou então um grupo de irmãos e amigos, né, também orando por você. É uma coisa realmente muito boa, né? Compartilhar, sabe? Esses problemas, essas coisas, justamente com os irmãos, porque realmente a oração tem um poder muito grande, né? E como o Bruno falou, às vezes a gente nem tá recebendo bênção ali que a gente nem, não foi nem a gente que orou, né? Como não foi o caso dele aí, né? Tá recebendo uma bênção ali que, né, livrou ele de estar com a testa agora, tá no hospital agora, né?
Então, irmãos, realmente essa questão da intimidade também é uma coisa muito boa, né, da oração, porque como eu falei, se você está orando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, chega uma hora que você vai entrar em assuntos, né, que você não entraria com Deus, né, se você ora uma vez por semana, sabe? Se você ora uma vez por semana é aquela oração repetida igual, né? Mas, por exemplo, se eu vou visitar um irmão, se eu vou visitar o Wellington, imagina se eu vou visitar o Wellington para conversar com ele todo dia, 1 hora, né? Todo dia eu vou conversar com o Wellington 1 hora. Vai faltar assunto, né? E aí a gente vai começar a entrar em assuntos justamente da nossa vida corriqueira, né? E aí a gente vai se tornando mais íntimo, a gente vai acabar falando coisas, né, da intimidade minha, dele, e é assim que nasce justamente a questão da amizade, e é isso que Deus quer ter com a gente, né? Quando a gente conversa mais com Deus, a gente vai entrando em mais coisas. Irmãos, para finalizar, eu queria só ler mais uma última passagem também de Daniel, que agora é Daniel capítulo 9, né? Mais uma vez Daniel orando para buscar resolver, né, como sempre, o problema, né? Daniel capítulo 9, e vejam que interessante dessa vez, né? Daniel 9, versículo 1. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Médios, foi constituído governante do rei Babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, olha que interessante agora, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então veja, irmãos, que interessante, uma coisa que a oração gera na gente, né? Uma vida de oração gera na gente, que eu achei super interessante aí de Daniel, né? Ele foi buscar onde? Sabedoria também? Nas escrituras, na palavra de Deus. Então, um líder de oração, uma pessoa que tem uma vida de oração, naturalmente, ele vai ler mais a palavra de Deus, ele vai buscar mais Deus através da sua palavra, porque Deus fala conosco justamente muito através da sua palavra, né? Uma conversa, ela tem a ida e ela tem a vinda, né? Você só numa conversa não é só você falando, a outra pessoa fala também, sabe? Então a oração é você falando com Deus e a palavra é Deus falando com você, sabe? Então veja que interessante, Daniel ele orava bastante, mas ele também ia buscar, né, o seu conhecimento, os seus problemas de como entender as coisas através da sua palavra, das escrituras. E eu acho isso uma consequência maravilhosa de uma vida de oração. É quando a gente vai passar a ler mais a palavra de Deus, justamente para buscar intimidade com Deus. Eu costumo muito assistir série e filme e eu vejo muito acontecendo isso nos filmes como uma brincadeira, né? Às vezes uma autoridade ele vai receber uma visita, né, de algum famoso e ele, para ter assunto para conversar com o famoso, ele dá uma estudadinha na vida do cara. Ah, esse cara gosta disso, ele gosta dessa comida, ele gosta desse esporte, ele sabe falar isso, ele já visitou, para poder ter um assunto, né? Ele dá uma estudadinha na biografia da pessoa, né, quando ele vai conversar com alguém. E a mesma coisa a gente com Deus, né? Para você conversar com Deus, a gente, né, para ter uma boa conversa com Deus, você precisa justamente ler a palavra de Deus, sabe? Para poder ter essa intimidade, esse relacionamento e ver o que Deus quer falar com você. Então veja que interessante, ele diz, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, ele devia estar lendo o livro de Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então veja que essa revelação para ele, através da palavra de Deus, fez ele, né, depois tomar várias decisões que ajudaram bastante, né, que ajudaram ele a justamente não entrar em desespero, a interpretar as coisas que vinham pela frente. No versículo 3 ele diz, por isso, né, depois que ele entendeu na palavra, ele entendeu nas escrituras, ele diz, por isso eu me voltei para o Senhor com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Então veja, irmãos, que interessante, mais uma vez, o exemplo de Daniel, né? Ele foi lá, leu as escrituras, entendeu o que Deus estava querendo dizer para ele naquela situação, entendeu sobre aquela situação que iria durar 70 anos, sabe? E depois ele foi fazer o quê? Ele disse, por isso eu me voltei e fui orar a Deus, né? Fui suplicar a Deus pelo aquilo que ele tinha entendido que iria acontecer. Né? E muitas vezes acontece isso na vida da gente, né? Às vezes a gente está passando por uma situação e não entende porque aquilo está acontecendo na vida da gente, e às vezes a gente fica se perguntando por quê, né? E às vezes Deus quer nos responder, quer nos mostrar, sabe? Mas a gente só vai ver Deus falando justamente quando a gente às vezes
a resposta muitas vezes vai estar na palavra de Deus, né? Em algum versículo, em alguma coisa que você lê. Mas para isso, a gente precisa ler, né? Precisa ter esse costume de ter essa vida de oração, intimidade com a palavra de Deus. Então, esse último ponto que eu queria destacar de Daniel é justamente esse, né? Ele meio que orava para entender a palavra de Deus, né? Ele pedia a Deus entendimento e ele estudava a palavra de Deus para orar, né? Ficava justamente as duas coisas. Eu acho que a gente tem que se espelhar em Daniel nesse exemplo também, né? A gente tem que orar a Deus para que Deus nos explique a sua palavra, e quando a gente entende a palavra dele, lendo bastante, a gente, como consequência de uma leitura, a gente vai fazer o quê? Vai orar a Deus, né? Vai ter uma vida de oração a Deus, como Daniel fazia o tempo todo, sabe? E perceba que em todas essas passagens que eu li de Daniel, ele sempre procurava Deus, né? Ele sempre procurava a resposta de Deus e não a resposta de homens, né? Para resolver a maioria dos problemas dele, né? Quem tem uma vida de oração sempre está procurando as respostas com Deus, na palavra de Deus, né? E não em homens, em televisão, em algumas coisas desse tipo. Então, era isso, irmãos, que eu queria trazer hoje, né? Que a gente possa ter uma vida de oração, né? Esses pequenos exemplos aí de Daniel, né, são importantes como um líder, né? A gente como um líder precisa ter, mais do que qualquer outro irmão, né, precisa ter esse hábito na vida da gente de orar e compartilhar também, né, que a gente possa estar sempre orando juntos, uns pelos outros, né, com nossos problemas. Amém? Amém, 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 irmão.